Todos me ouvem bem, não é? Ok. Pronto, Valéria. Agora sim, iniciamos o nosso evento de hoje, dando as boas-vindas a todos e todas participantes de mais uma rodada do evento Socializando Pesquisas em Espiritualidade e Saúde. O Instituto de Espiritualidade e Saúde tem como missão potencializar a energia vital, explorando a relação entre espiritualidade e saúde, ajudando a vida a florescer e frutificar. Mas antes de iniciarmos com a apresentação do nosso convidado e nossa convidada de hoje, gostaríamos de convidá-los e convidá-las para os nossos eventos agora no segundo semestre. Então, nós teremos, como muitos já devem saber, o primeiro Seminário Internacional de Espiritualidade e Saúde. Ele ocorrerá de forma online, de 20 a 22 de outubro, e reunirá pesquisadores nacionais e internacionais do campo. Informamos, então, que dia 31 de agosto ocorrerá uma nova virada de lote de inscrições com os preços promocionais. Então, convidamos a todos e todas para aproveitarem e realizarem a inscrição até essa data. Lembramos igualmente que os resumos ainda podem ser enviados. Eu vou colocar o link no chat para que vocês possam acessar, então ter mais detalhes sobre o evento. Bem, além do seminário, nós também gostaríamos de convidar a todos e todas as nossas sessões de meditação semanal que acontecem ao vivo pelo Instagram toda quarta-feira às 13h15. E também logo traremos novidades para a nossa agenda do segundo semestre, que informaremos sempre em nossas redes sociais. Para isso, eu vou colocar também no chat o link do nosso Linktree, para que vocês possam, então, explorar todas as formas de entrar em contato conosco. Então, agora eu convido a nossa diretora-presidenta, a professora doutora Mari Ruth Gomes Esperandil, para a apresentação do nosso convidado e nossa convidada de hoje. Tenha um excelente evento. Muito obrigada, Valéria. Bom dia a todos e todas. É muito bom ver várias pessoas aqui, mesmo que estejam aparecendo só o nomezinho, mas é muito bacana reconhecer vários nomes, ver também pessoas novas aqui, essas pessoas que estão prestigiando esse evento e mostrando a importância que essa temática tem, né, para a sociedade, para nós todos, para o campo da saúde, para o campo da teologia e mesmo da psico. Nós estamos falando, então, sobre o cuidado espiritual no contexto da saúde. E nesse nosso evento de hoje, que nós estamos discutindo a questão da capelania, várias pessoas estão familiarizadas com essa expressão, com esse termo capelania. Outras pessoas já estão um pouco mais familiarizadas com a expressão cuidado espiritual, ou às vezes até mesmo com cuidado pastoral. No contexto da saúde, no Brasil, a palavra capelania é bastante conhecida, e com uma perspectiva, muitas vezes, religiosa, confessional, temos várias capelanias, e se percebe um cuidado pastoral ou religioso nesse âmbito. Nos Estados Unidos e Europa, a gente já percebe ainda a utilização do termo capelania em muitos contextos de saúde, mas também vemos um uso mas pelo menos de alguns anos para cá, um uso mais frequente da expressão cuidado espiritual. De qualquer modo, nós pensando em termos de, quando falamos em capelania, quer seja numa perspectiva religiosa, confessional, nós estamos ainda tocando de algum modo o cuidado espiritual, não no conceito como nós entendemos hoje cuidado espiritual, mas se pensarmos que também a religiosidade, ela é parte integrante da espiritualidade, então poderíamos pensar assim. Entretanto, há uma diferenciação interessante entre cuidado espiritual e cuidado religioso ou cuidado pastoral e capelania. Eu sei que eu falei várias coisas assim que parecem um tanto ambíguas, e é assim mesmo que aparece no campo,
né? Então, é importante a gente dizer isso, mas é importante também que pensemos e reflitamos sobre esses termos e porque não é só uma questão de pensar no termo, não é só uma questão epistemológica, mas é uma questão de prática também. Então, é uma perspectiva teórico-prática. Então, por isso a importância de pensarmos os termos, vendo as suas implicações na prática. E pensando nessa perspectiva de trazer essa temática da capelania, do cuidado espiritual, da capelania ou de um cuidado espiritual religioso nesse contexto da saúde, então nós convidamos duas pessoas que não apenas fazem essas reflexões teóricas, mas possuem uma prática. E é importante a gente trazer pessoas que podem compartilhar conosco a partir não só de uma perspectiva teórica, mas também de uma perspectiva prática. É outra coisa quando nós conversamos com quem está, digamos assim, com a mão na massa, porque aí fala da experiência, da vida, da concretude do sofrimento nesse campo da saúde e de como a espiritualidade ela tem um papel extremamente importante nesse contexto. Desse modo, é uma alegria e uma honra para nós recebermos aqui no Instituto de Espiritualidade e Saúde para conversar, então, sobre esse tema tão importante, polêmico, necessário ao contexto da saúde, essas duas pessoas que fazem essa reflexão teórico-prática, que é o Roberto Miguel e a Érica Checan. Posso encurtar os nomes por hora, né? Eu vou apresentar, então, a Érica Secone Borges Massa Checan. Ela vai falar logo depois do Miguel, então eu vou apresentar a Érica, e a Érica, eu perguntei tanto para a Érica quanto para o Roberto Miguel como eles gostariam de ser apresentados, né? Então, eu vou apresentar ambos como eles gostariam de ser apresentados, e a Érica escreveu assim, o texto dela. Érica Secone Borges Massa Checan é uma mulher que se importa, capelã e musicoterapeuta. Dos seus vínculos mais preciosos, a família ocupa lugar de destaque. Dos pais pastores, recebeu legado sobre espiritualidade e missão. Ao lado do esposo Jacob, ou Jacob, eu não sei qual é a pronúncia certa, Érica. Jacob, isso mesmo. Há 27 anos, cultiva a experiência de cuidar e ser cuidada. Silvia e Davi, que está ali do lado dela, né? Prioridade no que eles chamam de pedacinho do céu. Sua vocação vem sendo compreendida como um jeito de se expressar historicamente, horizonte em que ela costura a formação e carreira. Espiritualidade, música, crianças, idosos, mulheres, clínica pastoral, alguns ambientes de cuidado em sua trajetória profissional há 32 anos. Você começou quando era criança, Érica? Participante da equipe ministerial da Primeira Igreja Batista de Curitiba, sob a liderança do pastor Pascoal Piragini, desde 2007. É um lugar que vem gerando capelania sob a sua liderança e equipes. Por exemplo, a capelania educacional, empresarial, da mulher, direitos humanos e família. Na saúde, é idealizadora e coordenadora da Elo Capelania, no Hospital do Rocio, desde 2015. Sob sua atuação na pandemia, o serviço de cuidado espiritual foi reconhecido essencial. Ela atuou na linha de frente de Covid-19 e é também idealizadora da rede de capelães e capelania na saúde em Curitiba e região. Aluna especial do programa de mestrado profissional em teologia, praxis pastoral pela FABAPAR 2022. Pós-graduada em capelania nos cuidados paliativos com a professora Cláudia Arantes, pela Casa do Cuidar em 2021. E ex-aluna das disciplinas isoladas do programa de mestrado em bioética pela PUC do Paraná, onde foi minha aluna em 2019, e é graduada em musicoterapia pela Unespar em 2013, e em música sacra pela FTBSP
em São Paulo em 98. Seja muito bem-vinda, Érica. Uma alegria tê-la conosco. Novamente, eu reitero essa alegria. O Roberto Pereira Miguel, eu encontrei o Roberto Miguel por meio de um capítulo de livro, né? E nesse capítulo de livro, isso não foi o Roberto Miguel que escolheu ser apresentado assim, isso aqui é um parêntese que eu faço, né? E por meio desse capítulo de livro que eu li, eu me encantei com o Miguel, porque eu pensei, puxa, finalmente eu encontrei um capelão que tem uma perspectiva com a qual eu me identifico, porque até então eu não tinha encontrado, vinha estudando capelania, trabalhando com esses temas e assistindo congressos internacionais, e no Brasil, essa perspectiva que eu estava vendo como necessária para a capelania no Brasil, eu não estava vendo acontecer. E aí eu encontrei isso nesse capítulo com o Miguel, né? E aí eu procurei o endereço do Miguel, encontrei o e-mail dele, a internet não esconde nada, né? E a gente consegue muita coisa pela internet. Mandei um e-mail para ele e daí depois nós conversamos ao telefone pela primeira vez. Eu acho que a gente conversou naquele dia mais de 1 hora, né, Miguel? E foi assim que a gente se encontrou. E eu até queria levá-lo para Curitiba, na época, mas aí ele falou assim, pois é, Mary, mas eu estou indo para os Estados Unidos em julho. Acho que isso foi em 2017, Miguel. Exatamente. Foi, né? Uhum. Em 2017. Então, já tem 5 anos que a gente se encontrou. Ele disse, eu estou indo para os Estados Unidos e justamente estou indo fazer um curso de capelania. E foi interessante com essas identificações também, porque eu vi no currículo Lattes dele que ele tinha feito o mesmo curso que eu tinha feito também pela Associação de Capelães, a Associação Americana de Capelães, né? E um curso bastante interessante, que traz assim uma perspectiva bioética também para o contexto da capelania. E aí eu pensei, puxa, que pena, ele não vai voltar mais depois de fazer esse curso lá, ir lá para os Estados Unidos para fazer esse curso, ele não vai voltar mais, né? Então, desde então, Roberto Miguel está lá nos Estados Unidos, mas que bom que ele está servindo como capelão, que é algo que ele tem como chamado, até onde eu entendo, porque o Roberto Miguel, ele tem graduação em odontologia, e achei bastante interessante como é que alguém que tem uma graduação em odontologia acaba indo para esse campo da capelania. É só mesmo por vocação, né? Ele tem também a graduação em teologia, ele tem mestrado em ciências da religião pela PUC de São Paulo e é doutor em saúde coletiva pela Unifesp. E ele gostaria de ser apresentado como capelão no Moffitt Cancer Center, e ele é também um capelão certificado. Uma alegria tê-lo conosco também, Roberto Miguel. Então, vocês veem que é uma dupla e tanto. Então, eu já passo a palavra para ti, Roberto Miguel, agradecendo de antemão. Obrigado, Mary. É sempre uma alegria te encontrar. Eu agradeço pelo convite que você me fez para estar aqui hoje. É uma alegria. Embora eu tenha saído do Brasil fisicamente, eu ainda me sinto muito ligado ao Brasil, né, no meu coração. E um dos objetivos de vir aqui para os Estados Unidos é justamente aprender num centro já em que a capelania é uma profissão consolidada no mundo da saúde, para poder contribuir com o desenvolvimento dessa mesma área aí no Brasil, né? Que é uma área, como a Mary falou, que no nível profissional, como ele existe aqui nos Estados Unidos, ainda é muito incipiente, tá ainda engatinhando, né? Embora já se possa ver iniciativas pipocando nesse sentido, aqui e ali e tal, nesse contexto mais profissional, especialmente vinculado aos serviços de cuidados paliativos, né? Os cuidados paliativos aí no Brasil, eu diria que são os serviços pioneiros em trazer essa assistência espiritual mais profissional, feita por especialistas, né?
para dentro do mundo da saúde no contexto nacional, aí no Brasil. E é desse lugar que eu falo, né? Eu sou aqui no hospital onde eu trabalho, no hospital, no MOFT, né? Como a Mary falou, que é um hospital oncológico. Eu sou capelão responsável pelo serviço de cuidados paliativos. Fui contratado para essa posição, que estava aberta, e devo muito a essa contratação a minha formação prévia, a minha experiência prévia nos cuidados paliativos aí do Brasil, né? Eu costumo dizer que a diferença dos cuidados paliativos do Brasil para os Estados Unidos é só o número, a quantidade de serviços existentes. Aqui nos Estados Unidos existe para você ter uma ideia, mais de 90% dos hospitais aqui nos Estados Unidos, com 500 leitos ou mais de 90% desses hospitais têm serviços de cuidados paliativos. Esse índice vai caindo, né, à medida em que o número de leitos vai diminuindo. Hospitais menores, né, acabam tendo menos serviços de cuidados paliativos. Mas isso é para dar uma dimensão de quão presente aqui no território nacional são os cuidados paliativos. Uma diferença aí do Brasil, eu diria que talvez hoje deve estar com 200 de serviços de cuidados paliativos, um pouco mais do que isso, não sei exatamente, mas pelo último relatório aí, né, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, se percebe que há um crescimento, mas ainda assim está bem distante, né, do que já existe aqui nos Estados Unidos. Isso em termos de quantidade, porque em termos de qualidade, o que a gente tem aí no Brasil é primeiríssimo mundo. A turma que trabalha em cuidados paliativos no Brasil é maravilhosa, né? Gente muito competente, gente trabalhadora, gente lutadora, que arregaça as mangas, sabe? Gente que vai, sabe, abrindo o caminho também, que vocês sabem que é um caminho que tem muita resistência, né? Os cuidados paliativos, incrivelmente, ainda tem muita incompreensão no mundo da saúde em torno dos cuidados paliativos, resistência aos cuidados paliativos, né? Até recentemente teve uma discussão lá se não me engano, no Senado, né, que um senador apresentou uma visão um pouco distorcida dos cuidados paliativos. Isso deu bastante pano para manga, né, discussões. Mas em termos de qualidade, né, o que a gente tem de cuidados paliativos aí no Brasil é top, é primeiríssimo mundo, né, não deixa nada a desejar para o que tem aqui nos Estados Unidos, né? E eu diria que ainda com esse temperinho brasileiro que a gente tem aí, fica ainda melhor, né? O tempero brasileiro, desse carinho, dessa compaixão, desse cuidado, dessa alegria que a gente tem, dessa capacidade, né? Essa inclinação para a hospitalidade, né? Para receber as pessoas. Como a Érica falou, eu queria cuidar de você, né? Isso o brasileiro tem muito, né? Muito forte, né? É uma característica bonita do nosso povo. Então, isso é para falar, né, um pouquinho do contexto dos cuidados paliativos aqui, que é desse lugar que eu falo, tá? Mary, vai me dando um toque aí do meu tempo. Você pode, quando faltar 5 minutos, você faz assim para mim, tá? Existe, né, um consenso que é tanto nível nacional aqui nos Estados Unidos, como em nível internacional, da importância de atender às necessidades espirituais das pessoas que estão internadas nas instituições de saúde. Esse é um consenso baseado em ampla literatura que já existe no mundo inteiro, né? que suporta essa importância de cuidar das necessidades espirituais e religiosas dos pacientes no mundo da saúde. Por quê? Porque também pela literatura se demonstra que a maioria das pessoas hospitalizadas tem necessidades espirituais e religiosas. E muitas vezes essas necessidades espirituais e religiosas, elas passam batidas. Por quê? Porque talvez a gente não tenha ainda o olhar para identificá-las, né? Esse olhar, ele vai sendo desenvolvido, né? Nós temos métodos formais de identificação dessas necessidades espirituais, questionários de histórico espiritual, métodos de triagem que consistem em perguntas breves, né, simples de serem feitas, não necessariamente por capelães, mas por todos os profissionais da saúde, perguntas que podem ser lançadas para que essas necessidades sejam identificadas, né?
mas a questão é que muitas vezes esses métodos não são utilizados, muitas vezes eles não são nem conhecidos, então essas necessidades espirituais dos pacientes, dos seus familiares, elas ficam, elas não são atendidas dentro das instituições de saúde, o que também pela literatura se percebe que tem um impacto negativo nos índices de satisfação dos pacientes, dos seus familiares. Quando, ao contrário, as necessidades espirituais e religiosas são atendidas, o índice de satisfação dos pacientes e dos seus familiares cresce, né? Isso é importante aqui nos Estados Unidos, porque quanto melhor for, né, a nota de um hospital, mais dinheiro ele recebe do Medicare, aqui do Medicaid, né, que é o programa do governo que dá, né, apoio financeiro às instituições de saúde. Então, até por uma questão econômica, né, hoje em dia se percebe a importância de atender a essas necessidades espirituais e religiosas dos pacientes dentro das instituições de saúde. No contexto dos cuidados paliativos, né, eu quero contextualizar um pouco essa visão da espiritualidade. Uma das precursoras dos cuidados paliativos, que foi a enfermeira, né, britânica Cicely Saunders, ela disse que uma pessoa que sofre a experiência, né, de uma doença, de uma enfermidade, ela sente não apenas a dor física proveniente da doença, mas também uma dor emocional, né, que são aquelas oscilações de humor que a pessoa pode ter, ela pode ficar triste, ela pode ter medo, ela pode sentir raiva, né? Além da dor física, tem uma dor emocional também, diz a Cicely Saunders, né? Além dessa dor emocional, tem uma dor social, proveniente, por exemplo, da perda da habilidade da pessoa de desempenhar aquela função que antes ela desempenhava, antes da doença, né? Então, vamos dizer que a pessoa, por exemplo, era uma atleta e ela, de repente, é diagnosticada com um tumor, né, um osteosarcoma, um tumor que acomete, né, a parte óssea do corpo, e a pessoa tem que amputar uma das pernas. São casos que eu já vi acontecer, né, exemplos concretos dessa realidade. Isso afeta, né, a habilidade daquela pessoa de desempenhar o papel para qual ela se sente vocacionada, enfim. Isso altera profundamente, né, os vínculos sociais, as amizades. Eu tive um paciente diagnosticado com câncer de corda vocal, ele adorava, no final de semana, ir no karaokê, cantar as músicas, né? Todas as amizades dele eram ali do karaokê, desse contexto, né? Então, imagina, diagnosticado com câncer de corda vocal, teve que passar por uma cirurgia, retirar as cordas vocais, aí a pessoa já não pode mais cantar, ela já não pode mais nem falar. Veja como isso pode alterar, né, a questão social também dos relacionamentos, dos vínculos. E também até por conta do isolamento, quando a pessoa está hospitalizada, ela está afastada da família, ela está afastada dos amigos, né, ela não pode fazer as coisas que ela gosta. Então tem uma dor social também, a Cicely Saunders fala. Além da física, além da emocional, tem uma dor social. E tem também a dor espiritual, que para Cicely Saunders é a perda do sentido da vida, né? Ou pelo menos uma crise, um abalo nesse sentido da vida da pessoa, né? É o que ela chama da dor da alma, né? A perda da esperança, muitas vezes a pessoa pode entrar em desespero, ela pode ficar desesperançada. Então, a Cicely Saunders cunhou o conceito de dor total. Uma pessoa enferma, ela pode sentir uma dor que é total, não apenas física. E a dor total, ela nesse conceito de dor total, está incluído para Cicely Saunders a dor física, a emocional, a social e a espiritual, né? Nesse sentido, percebe-se ainda mais a importância dos capelães, né? Que são os especialistas no cuidado dessa dor espiritual, tá? A Mary falou um pouquinho na fala inicial dela, ela falou um pouquinho de uma distinção que existe no mundo da saúde entre espiritualidade e religiosidade, né? Que uma pessoa pode ser profundamente espiritualizada sem necessariamente ser religiosa. Existe essa distinção. Também se estabeleceu como consenso, né, no mundo da saúde, uma definição de espiritualidade que é a definição que eu sempre uso, né?
nas aulas, nas palestras que eu dou, né? E aqui é importante eu apresentar essa definição logo no começo, para vocês saberem de onde eu estou falando também quando eu falo a palavra espiritualidade, né? Esse conceito que foi cunhado por uma médica norte-americana, né, se estabeleceu como consenso. O nome dessa médica é Christina Pukowski, e para Christina Pukowski, espiritualidade é aquela dimensão humana que nos remete à busca de sentido e significado, e também a forma como nós nos relacionamos conosco mesmos, com os outros, com esse momento, com a natureza e com aquilo que é sagrado para cada um de nós. Essa última parte daquilo que é sagrado para cada um de nós pode nos levar para o universo das tradições religiosas, mas não necessariamente nos leva, né? Algumas pessoas encontram o sagrado dentro, né, de uma denominação religiosa. Outras pessoas não necessariamente seguem esse caminho. Para algumas pessoas, sagrado pode ser a própria família, pode ser a própria natureza, né? Pode ser o universo como um todo. Existem diversas perspectivas daquilo que é sagrado para cada para cada um de nós, né? Mas isso pode nos levar para o universo das religiões. Um capelão, quando fala que o capelão é especialista no cuidado espiritual, nós estamos falando desse conceito de espiritualidade aqui. Pensa nesse conceito de espiritualidade em que se estabelece a relação com o sentido e com o significado, relação conosco mesmos, com os outros, com o sagrado, com esse momento. A realidade da doença pode abalar significativamente todas essas relações. Pode abalar nossa relação com o sentido, pode abalar nossa relação conosco mesmos, com as outras pessoas e também com Deus, com o sagrado para cada um de nós. As pessoas religiosas, muitas vezes dentro dos hospitais, quando recebem o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, podem levantar perguntas: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Né? Por que Deus permitiu isso? Né? Aqui a gente vê uma alteração da relação da pessoa com o sagrado, com Deus, com a divindade, né? A forma como a enfermidade afeta o corpo muda a relação da pessoa com ela mesma. Agora ela começa a experimentar sentimentos e emoções que talvez não sejam tão familiares, ou que talvez a pessoa tentou reprimir, né, por muito tempo, o medo, a raiva, a tristeza, e agora a pessoa tem que lidar com isso. Costumo dizer que o hospital é um ambiente dramático, por excelência, né? Ali as emoções estão à flor da pele. Então, o capelão é alguém que, ao encontrar uma pessoa para a qual essas relações foram alteradas e sofreram abalo, o capelão é alguém que vai tentar ajudar a pessoa a, de uma certa forma, reordenar essas relações, né? A pessoa está nessa busca pela reordenação dessas relações, por trazer a harmonia de volta, né, para essas relações. O capelão é alguém que vai tentar. O cuidado espiritual se estabelece nesse contexto, né, em que essas relações foram profundamente alteradas, tá? Quando eu digo isso, não quer dizer que as relações são sempre alteradas de maneira negativa. Pode ser que as relações sejam alteradas de uma forma positiva também, né? Isso empiricamente a gente percebe, tá? Aqui eu falo a partir da minha experiência de encontrar pacientes que me dizem, por exemplo, olha, a experiência do câncer não é boa, mas ela me aproximou mais da minha família. Ela me tornou uma pessoa mais compassiva. Me aproximou mais de Deus, né? Então, essas relações elas podem ser alteradas, mas existem repercussões positivas também nessas relações. Agora, isso varia de pessoa para pessoa. Essas construções novas é a pessoa que vai dar, né? A gente não pode querer atribuir sentido. Isso está acontecendo com você para que você se torne uma pessoa melhor, ou para que você se aproxime da sua família. Não, isso vai surgir de dentro para fora, né? De dentro para fora. E o capelão é alguém que vai ajudar a pessoa nesse sentido. Eu estou com um caso, por exemplo, no hospital, o paciente acabou de fazer a transição, né, dos cuidados a pessoa resolveu descontinuar o tratamento, porque o corpo já está muito debilitado e o tratamento agora
causaria mais danos do que benefícios ao paciente, então ele resolveu fazer a transição para os cuidados de conforto. São os cuidados paliativos no final da vida, né? Os cuidados de hospice. E ao fazer essa transição, para o paciente, né, eu conversando com ele, perguntei para ele como é que estão, né, as relações dele, se tem alguém com quem ele gostaria de conversar antes, né, de partir. Ele falou, eu tenho uma relação muito difícil com a minha filha, né, uma filha adolescente. E eu acho que eu precisaria falar algumas coisas para ela, né. Aí a mãe, né, estava presente no parto também, a esposa do paciente, ligou para a filha, você topa conversar com o papai, né? Topa, né? Então, a menina foi lá, preparamos o momento, a mãe pediu para eu estar junto para facilitar a conversa, né? E a relação dos dois se tornou mais harmoniosa ali no final. Isso, de uma certa forma, leva paz, né? Tanto para quem está indo quanto para quem está ficando, né? Isso leva cura, né? Num sentido mais amplo da palavra, cura dessa dor espiritual, sabe? De uma relação que era desarmônica, que era conflituosa, para uma paz, né? Uma espécie de fechamento, né? De uma relação de uma maneira mais harmoniosa, mais pacífica. Palavras como me perdoa, eu te perdoo, eu te amo, muito obrigado. Tudo isso tem um peso muito grande, né, em momentos como esse dos cuidados paliativos, né? Então, nós procuramos ajudar, né, como especialistas em cuidado espiritual, com essas questões é que nós vamos trabalhar. Esse é o meu dia a dia. Questões de sentido e significado, questões da relação da pessoa com Deus, né, de perguntas como aquela que eu falei, por que Deus está fazendo isso, o que eu fiz para merecer isso, né? A pessoa que sente que a sua fé está muito fraca, foi abalada por conta da experiência da doença, né? A pessoa que está com dificuldade de encontrar um novo sentido para a vida. É com tudo isso que a gente vai lidar, né? Em 2016, foi feito um estudo aqui nos Estados Unidos com 410 serviços de cuidados paliativos, né, em nível nacional. E se percebeu que apenas 38% desses serviços de cuidados paliativos tinham capelães, né, remunerados dentro das suas equipes. 38%, não é, né? Ainda esse número talvez hoje já seja um pouco maior. Quando eu falo remunerados, quer dizer que é um membro integrante da equipe multidisciplinar, né? Eu, no hospital que eu trabalho, eu sou um integrante da equipe multidisciplinar, que é constituída por médicos, por assistentes sociais, pelas assistentes do médico, né? Farmacista, psiquiatra e também as enfermeiras, né? O capelão, eu sou parte integrante da equipe multidisciplinar. A gente tem reuniões periódicas para discutir os casos mais complexos. Nessas reuniões, cada um traz a sua própria perspectiva, né, daquele caso, e a gente, com essas conversas, pode, de repente, alinhar um plano, né, melhor para aquele paciente, para aquela família, né? A gente tem reuniões periódicas e a nossa visão, a visão da capelania, é super importante para a equipe, né? A equipe valoriza muito, né? Esse caso que eu contei agora, por exemplo, desse pai e dessa filha, eles foram questionados, vocês preferem ir para casa, né? Vocês preferem ir para um hospice house, né? Que é uma espécie de, é como se fosse uma instituição de saúde dedicada para pacientes com 6 meses ou menos de vida, né? Uma previsão de 6 meses ou menos, né? E a família falou, não, a gente quer ficar aqui. A gente quer que ele faça a transição aqui, que ele morra aqui dentro do hospital, porque aqui a gente tem todas as nossas necessidades atendidas, né? A gente tem o capelão, eles falaram especificamente, a gente tem o capelão, né, que está dando um suporte super importante para a gente, né? Então, veja como o índice de satisfação acaba, né, sendo aumentado. Isso a literatura comprova, né, quando as necessidades espirituais são atendidas na perspectiva dos cuidados paliativos. Ainda, né, ainda existe um crescimento muito possível de acontecer. Só 38% dos serviços têm um capelão remunerado, né? Quando eu falo remunerado, é porque existem serviços de cuidados paliativos que contam, por exemplo, com voluntários, né?
contam com sacerdotes de instituições religiosas, de repente, da região do hospital, né, que você pode acionar para chamar, caso o paciente faça essa solicitação. O paciente é judeu, ele gostaria de conversar com um rabino, né? Então vamos ligar para o rabino da sinagoga aqui com a qual a gente tem parceria e chamar o rabino para vir conversar com o paciente judeu. Isso também acontece com paciente de tradição muçulmana, tradição budista, enfim, das mais diversas tradições. Mas aí o capelão não é alguém que é parte integrante da equipe multidisciplinar. Esses casos só acontecem em 38%, né, dos serviços de cuidados paliativos, quando o capelão é parte integrante, né? É fundamental que essa assistência seja feita, né, porque, como eu falei, a maioria dos pacientes tem necessidades espirituais. Num outro estudo de 2007, aqui nos Estados Unidos, se constatou que 88% dos pacientes oncológicos, né, eles utilizavam as suas crenças espirituais e religiosas para lidar com a sua realidade da doença, né? Espiritualidade e religiosidade era importante para 88% dos pacientes oncológicos, né, quando eles experimentavam a realidade da doença, né? Então, é super importante. Esses dados que eu estou citando para vocês aqui, eles estão num documento, o documento mais recente que foi produzido pelas diversas associações de capelães profissionais aqui dos Estados Unidos, tá? Quando a gente terminar a nossa aula aqui, eu vou passar esse documento para a Mary, e a Mary vai distribuir para vocês, tá bom? Com todos esses dados, tá? Então, vocês não precisam se preocupar muito em anotar, se vocês estiverem anotando. A única questão é que é um documento escrito em inglês, né? Então, se vocês tiverem uma facilidade com o inglês, ótimo. Se não, o Google Tradutor pode ser um bom ajudante aí, nesse caso, tá? Mas eu vou passar esse documento depois para a Mary, tá bom? É o documento mais recente produzido pelas associações de capelães profissionais aqui dos Estados Unidos, né? Algumas das repercussões desse atendimento dos capelães no contexto dos cuidados paliativos, né? Muitos pacientes que recebem assistência espiritual e religiosa em final de vida, elas optam menos por cuidados agressivos no final da vida, menos cuidados médicos agressivos. As pessoas vão menos para a UTI, né? Elas preferem mais morrer em casa, morrer junto à família, morrer, de repente, sob os cuidados de hospice, né? Que são esses cuidados para pacientes com até 6 meses de vida. Por quê? Porque a pessoa percebe, né? A pessoa está mais em paz. Quando você começa a lidar, né? A tentar levar harmonia para aquelas relações, e a pessoa se abre para a importância disso, ela fala, bom, vale mais tempo de qualidade, né, junto com a minha família, do que quantidade. Vale mais qualidade do tempo que eu vou ter agora do que a quantidade do tempo, né? Eu não quero morrer entubado, né? Eu não quero morrer na UTI. Eu ajudo muitos pacientes com decisões de final de vida. Alguns pacientes, quando eles começam a se aproximar dessa perspectiva de ter que tomar uma decisão, continuar ou descontinuar o tratamento, as questões espirituais e religiosas desempenham um papel super importante. Elas podem perguntar, será que Deus permite que eu pare o tratamento? A vida pertence a Deus, né? Enquanto tiver a oportunidade de continuar, eu tenho que continuar. 5 minutos, beleza, né? As pessoas costumam levar em consideração as suas crenças e valores espirituais para tomar decisões médicas, né? Então, em casos como esse, eu já tive muitas conversas nesse sentido, da pessoa falando, não, eu não posso desistir porque a vida pertence a Deus, enquanto tiver recursos eu tenho que continuar, né? Eu vou trabalhar com a pessoa dentro da tradição religiosa dela, né? Eu nunca... isso faz parte da perspectiva da capelania profissional, né? Ela é sempre centrada no paciente, né? Ela não é proselitista, ela não é confessional, ela vai sempre procurar entender o que é importante para o paciente e utilizar esses valores e crenças da pessoa em seu benefício próprio, inclusive para a tomada de decisões médicas, né? Eu procuro ajudar a pessoa a alinhar essas crenças e valores que ela tem com as suas decisões médicas, né? Eu e outros capelães aqui também, né? Felizmente, né,
muitas instituições religiosas, como é o caso até da Igreja Católica aqui dos Estados Unidos, elas estão preparando, escrevendo documentos para os seus fiéis, né? Documentos relativos a decisões de final de vida, no contexto da saúde. Porque é muito difícil navegar nesse universo do mundo da saúde. Quem não tem familiaridade com ele, né? Como é que a gente vai saber decidir, eu quero diálise ou não quero diálise? Eu quero nutrição artificial ou não? Eu quero ser entubado? O que isso significa exatamente, né? Então, poder orientar as pessoas, né, para que elas possam tomar decisões, talvez, mais facilmente nesse contexto, né, é o objetivo desses documentos que estão sendo escritos pelas instituições religiosas. Igreja Metodista, Igreja Luterana, Igreja Católica, todas elas estão escrevendo documentos para tentar ajudar os seus fiéis a tomarem decisões nesses contextos, né? Então, nós, capelães, a gente ajuda as pessoas também a entrarem em contato com essas suas crenças e valores, as crenças e valores da sua própria tradição, para que elas possam tomar decisões alinhadas às suas crenças e valores, né? O que acontece é que muitos pacientes acabam, então, optando por ir menos para a UTI e receber tratamentos, né, agressivos no final da vida. Elas preferem passar mais tempo com a sua família, morrer em casa, morrer no hospice, né? Isso é super importante, porque você provê, né, tempo de qualidade para a pessoa, né? E, além de tudo, se percebeu, por exemplo, que familiares que perderam seus entes queridos dentro da UTI, nos meses subsequentes, nos meses posteriores à morte do seu ente querido, elas experimentam proporcionalmente índices mais altos de estresse emocional, né? De depressão, índices de transtorno de estresse pós-traumático semelhantes aos dos veteranos de guerra aqui nos Estados Unidos, né? Então, se isso puder ser evitado, né, claro que vai ter paciente que vai querer ir até o fim, né? Não, enquanto tiver chance eu vou. Tudo bem, é a decisão do paciente, né? Mas essas perspectivas, né, de ter um luto mais complicado depois, né, de ter índices de transtorno de estresse pós-traumático maiores, né, semelhantes a de veteranos de guerra, é coisa séria, né? Tudo isso é levado em consideração, né? Então, o cuidado da espiritualidade, da religiosidade, pode levar mais paz, não só para os pacientes que estão partindo, mas também para as famílias que estão ficando, melhorando também questões como essa que eu acabei de citar. Acho que essa é uma perspectiva meio geral aí, né, de onde eu estou falando, mas talvez tenha dado para dar um pouquinho, né, da visão aí. Super deu uma visão, Roberto, uma visão muito boa, parabéns, a Valéria estava ali batendo palma, e obrigada pela tua fala, trouxe, sem dúvida, perspectivas interessantes, esclareceu, assim, o que é que faz um capelão, um capelão hospitalar, um capelão especialista, vamos dizer assim, um especialista em cuidado espiritual, como você colocou, e como que ele atua como um integrante efetivo de uma equipe multidisciplinar. E, para mim, esse é o grande diferencial que hoje, especialmente no contexto dos cuidados paliativos, o capelão ou o cuidador espiritual, o especialista em cuidado espiritual, esse é o grande diferencial desse lugar ou dessa atuação em capelania. E eu penso assim que, de fato, no Brasil temos muita coisa a caminhar, como você disse inicialmente, né? Mas e por isso mesmo precisamos de preparo, né? Então, essa fala que você trouxe com vários aspectos extremamente importantes dão, sim, uma visão muito bacana. Então, eu agradeço muito e certamente as pessoas terão perguntas a te fazer depois da fala da Érica, que então vai começar agora. Muito obrigada, Érica, novamente. E se você quiser, eu posso te avisar quando faltar 5 minutos, assim como fiz com o Roberto também, tá bom? Então, tá contigo.
Ai, que delícia estar aqui, que delícia ouvir você mais uma vez, Roberto, e vocês dois, meus professores, inspiração para mim. Queria dar boas-vindas mesmo, também reconhecendo mais uma vez, assim, vocês são pessoas que eu tenho como inspiração, né? Eu conheci o Roberto ali na Casa do Cuidar, no ano passado, e, uau, que especial quando a gente pode ter referências. E nessa questão da capelania prática, né, sim, eu me lembro do meu primeiro curso há 30 anos atrás, com a Helenivação em São Paulo, e eu me emociono hoje como há 30 anos atrás, ao ouvir os relatos da capelania, ao ouvir e estar participando de uma realidade viva. E assim a gente vai buscando referências para a nossa caminhada. Então, em especial, Roberto, neste último ano, tem sido para mim essa referência. A gente tem tido algumas oportunidades fora, né, da sala de aula, com lives, inclusive. Ele tem sido uma referência também para o nosso pessoal aqui. E é muito bom poder ouvir em português. É bom ter esse coração brasileiro numa realidade que transcende, porque, obviamente, quando a gente está falando de saúde, nós estamos falando de uma experiência humana. E quanto mais humano, é mais autêntica. Eu não consigo, talvez, me expressar, mas queria, mais uma vez, agradecer, porque Roberto também me impulsiona. E com a professora Mary, eu me lembro de uma conversa muito especial sobre a questão acadêmica, e então foi com o pastor Pascoal Piragini, e ele me disse: com quem você quer estudar? E eu disse: com a Mary. Na nossa conversa não era a escola, não era o curso, mas era com quem. E por isso ela sabe, né, eu já falei algumas vezes, é muito bom poder estar aqui nesse momento, não queria deixar passar, mas de tê-la, né, como alguém, talvez como você tenha se alegrado em encontrar um capelão na área do cuidado, enfim, para mim encontrar na academia também referência de quem não só está pensando, está construindo, está escrevendo, mas está inspirando. Isso é extraordinário. Muito obrigada aos dois. Eu comecei hoje dizendo para eles que eu estava ansiosa, e eles me acolheram, e depois o Roberto ainda falou algo que eu, de fato, poderia ter dito primeiro, que eu estava muito feliz por estar aqui, e eu acho que esse é o meu relato pessoal. Eu sou muito feliz por ser capelã. É isso, e eu desejo que vocês experimentem desta plenitude, porque estar no sofrimento, ou ir na direção do sofrimento, transcende. Para mim, cada paciente é como se fosse a minha própria oferta de vida. Cuidar de cada paciente é uma oferta de vida. Não sou eu que sopro, mas eu acho que eu me movo nesse sopro de vida. Cada leito, se puder ser assim, é como se fosse um altar. E há uma transição para mim, que venho de uma caminhada para dentro, uma caminhada no que a teologia vai chamar de eclesia, daqueles que se reúnem. Eu amo este espaço também. Esta é uma linguagem para mim, esta é uma experiência de vida, mas ela não pode ficar contida, então ela me impulsiona a ir. E especialmente nos últimos 7 anos, eu já vivenciei de paciente a cuidadora. Cuidar de paciente, cuidar de familiares, cuidar de profissionais da saúde. Na minha experiência, cuidar também dos agentes de capelania, sejam eles os voluntários ou também os líderes religiosos.
porque por vezes nós encontramos uma presença tão doída de quem está desempenhando um papel religioso, social, duro, e aí quando nós vamos para o outro lado para compreender por que tanta rigidez, também nós nos encontramos no ambiente do cuidado. Então, para mim, cuidar é o nosso jeito de amar. Não sei direito como essa frase surgiu dentro de mim, mas cuidar é um jeito de amar, e já diria o poeta, se não tiver amor, de nada adiantaria. Então, assim, eu inicio esse momento vendo aqui nomes de pessoas que eu conheço, que me ajudam nesta trajetória, que eu ajudo também, muito bom tê-los aqui, e tantos outros que ainda não conheço. Vamos lá, eu preparei, vamos ver se vai entrar, eu preciso só do host, desculpa. Você já está como co-host, você pode compartilhar. Então, não foi. Tá, vou chamar lá o universitário. Quando a prof me chamou, ela ecoou muito dentro de mim a questão de experiências, né? Então, eu vou vir, e foi muito bom ouvir o Roberto mais uma vez, porque ele dá aí toda uma fundamentação também para a questão espiritual e religiosa. Mas a nossa experiência como... Opa, tá indo aí? A nossa experiência como capelania, eu quero começar aqui. Vocês enxergam, tá bom? Espera aí, né, gente, que eu fiz uma coisa e saí do lugar. Eu queria começar com... sei lá o que eu fiz, gente. Eu ia falar que ia começar aqui, que era com a logomarca da própria capelania. Então, eu vou terminar com ela, tá? Então, eu vou começar com essa cena aqui. Meu desafio é apontar rapidamente algumas experiências. E eu falo da onde surgiu mesmo a nossa ideia de acolhimento espiritual. Eu geralmente pergunto que imagem você tem quando você escuta a palavra acolhimento. E muitas pessoas, né, elas vão falar sobre o abraço, sobre o toque, sobre o estar ao lado, alguns falam do escutar, né, essa presença empática, enfim. E eu trago aqui essa imagem primeira para mim, na minha esquerda, que é de uma gestante dentro da UTI, após um acidente de caminhão, o esposo estava dirigindo, eles estavam tentando uma gravidez há 2 anos, então ela estava grávida e teve um comprometimento na vértebra, a 9ª vértebra, e um deslocamento da placenta de 4 centímetros. Eles tinham a opção de fazer a cirurgia imediatamente, com risco de ficar paraplégica, e perder a gestação, ou ficar durante 4 meses, mais ou menos, que era o tempo que a gente queria ajudá-los para poder vir a termo essa gestação. Eles ainda nem sabiam quem era, nós descobrimos, né, na sequência que era uma menina. Vocês podem observar aí que tem um toque sim nas mãos, mas tem gente do lado. O que é que está acontecendo mesmo aí? Eu já estou dando um spoiler do final, que essa daqui é a Helena, a guriazinha que veio à luz. Eu gosto demais do nome dela, porque Helena significa exatamente isso, iluminada, luz. E quando eu penso nos nossos relatos, que eles possam trazer a luz também para vocês. Eu abri o meu diário aqui, mais sagrado, e vocês vão ver os rostos, porque este é um caso público e porque eu tenho, né, também o direito deles por escrito para poder compartilhar.
Ainda não tem som aqui, mas eu vou colocar para vocês observarem o que está acontecendo por aqui, se tem a ver com acolhimento, tá bom? Opa, olha só, eu vou bem rápido. Olha o que vai acontecendo durante 147 dias, se eu não estiver enganada, em que nós pudemos fazer um processo de acolhimento espiritual e cuidado. Deixa eu ver. Olha isso. Esse foi um dia emblemático para nós. Nós tínhamos que levar Fábio e Rafael, os pais, Fabiana e Rafael, para fazer ultrassom. Essa menininha ficaria 4 meses sem para poder responder a movimentos fetais, enfim, porque a mãe estava o tempo todo parada. Então, enquanto ela estava fazendo ultrassom, nós estávamos com estímulos musicais também. Os instrumentos, um deles está aqui na sala, que é o Jorgeito. Eram escolhidos a partir de uma experiência também de... Era o dia do aniversário da médica, com um musicoterapeuta ali de Roberto, que foi o meu professor orientador do meu TCC em musicoterapia. Para contar como nós trabalhamos de modo ecumênico. Aqui vocês estão vendo freis, este era um casal católico, esse aqui é coordenador da própria UTI. Então nós tínhamos a visita dos freis, mas, por exemplo, esse aqui é um pastor de uma igreja batista nacional, que também trouxe um grupo e eles lá estavam. Isso aqui é quando a gente está saindo da UTI para o dia do parto, que era o que eu queria de fato mostrar. Olha só o que está acontecendo. Nós estamos dentro do centro cirúrgico, com música. Isso é tão emblemático para mim, porque nós tínhamos tido... muito bem. Ela cantando, a mãe. Ela estava saindo para ir para o parto. E ela canta, Deus é amor. Por quê? Porque no início da nossa caminhada, e a gente foi cantando essa música para ela o tempo todo. Eu perguntei, Fábio, como você está? E ela disse, com medo. E tudo bem? Uma gestante naquele contexto estaria com medo, e nós começamos a trabalhar com essa experiência do medo, e foi uma música que a acolheu, e foi a música que ela escolheu para ela ir para o centro cirúrgico, que dizia, o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Olha só. Ela ganhou uma Bíblia do bebê quando ela estava indo para o centro cirúrgico. Aqui é a música de... E quando a bebê nasceu, deixa eu ver se...
Nós estávamos... Ai, que delícia! Bonitinho. Isso aí, gente. Ai, que delícia! Deixa eu voltar. Eu poderia ainda ficar mostrando as várias imagens da experiência com a Helena, porque ela nasceu, e essa canção ela é muito emblemática para mim, eu vinha dizendo, porque um ano antes nós cuidamos de uma outra gestante, e daquela vez ela entrou em morte cefálica, também um caso, né, o primeiro no mundo, e nós pudemos fazer um comparativo do que era a participação também da família, dos religiosos e da música, né, da musicoterapia, o cuidado dos profissionais da saúde, com uma mãe participativa e com uma mãe morte-cefálica. Então, eu comecei aqui porque vejo esse acolher sempre gerando. Ele nos ajuda a ressignificar a experiência da vida. Nós não trabalhamos com cuidados paliativos ainda no Hospital do Rossio, então, de situações como esta, da gestante, as situações, sim, e elas ficaram muito claras para nós na pandemia, né, de preparar pessoas, de estar ao lado de pessoas também indo a óbito e também das suas famílias. Vou tentar caminhar quando a Helena nasceu, vários outros casos. Bom, capelania ali no Hospital do Rossio. Eu tenho uma experiência ali, que é a experiência de aproximar a igreja do hospital. Nosso hospital, ele tem 1.200 leitos. É um hospital com 8 anos num novo espaço e 50 anos de tradição, então há 58 anos. Nesses 58 anos, a própria logomarca do hospital, que foi essa que sumiu aqui, que já eu acho, ela vai nos falar sobre a questão da maternidade. E ela vai nos conduzir, né, à experiência do cuidar, do acolher. E isso está muito, muito, muito dentro de nós. Quando eu cheguei há 7 anos, já havia um trabalho religioso acontecendo no hospital. Não fui eu que fiz acontecer. Eu queria muito reconhecer que antes da gente chegar tem coisa acontecendo, e quando a gente for vai continuar acontecendo também. Então, eu reconheci naquele momento a possibilidade de... deixa eu sair daqui um pouquinho, falar com vocês rapidinho. Eu reconheci naquele momento a possibilidade de poder estar com os irmãos religiosos, especialmente da Igreja Católica. O hospital vem de uma matriz Nossa Senhora do Rossio, Rossio, que significa orvalho, alívio, uau! E de experiências mesmo de matriz da confissão católica. Eu vinha de uma experiência evangélica e havia um certo temor de que agora nós teríamos uma capelania evangélica no hospital. Mas é tão bom saber que, alguém já disse, quanto mais inteira for a sua experiência com o que chamamos de sagrado, mais você está disponível para acolher a experiência do outro com o sagrado que é do outro. E eu encontro isso na experiência cristã. Nós não estamos no hospital para fazer proselitismo, nós não estamos no hospital para poder acolher pessoas ou atrair pessoas à nossa experiência cristã, nem evangélica e nem católica. Nós somos cristãos enquanto capelania, a nossa capelania no hospital. Por quê? Este é um hospital particular e nós fomos então convidados para trazer um cuidado espiritual em um hospital não confessional cujos princípios são cristãos.
espiritualidade é um valor no hospital, e então nós fazemos uma experiência que para mim ela é muito rica, que é a experiência da visita religiosa / acolhimento espiritual. Para mim, visita religiosa, para nós ali, ela é um direito constitucional, em que o paciente, a partir de uma demanda que é feita, né, uma solicitação que é feita pela demanda do paciente ou da família, ela será assistida, mas a responsabilidade não é do hospital, nem da capelania, a responsabilidade é da igreja, porque é uma demanda religiosa. Então, sim, nós muitas vezes estamos no lugar de favorecer, mas nós não temos o compromisso de que aconteça. Conquanto o acolhimento espiritual é nossa responsabilidade, sim. Então, o primeiro lugar que eu fui, sendo uma capelania cristã, foi na igreja. E lá em Campo Largo, que é uma cidade em que, segundo o censo, 90% dos moradores são católicos, nós temos uma presença da Igreja Católica muito significativa ali, né? E no hospital também. Então, nós temos feito nesses últimos 7 anos um trabalho de parceria com as igrejas, mas não só a Igreja Católica, porque o hospital não atende apenas Campo Largo. Nós somos um hospital que, por exemplo, na pandemia foi referência para todo o Paraná. Então, nós começamos a buscar parceiros, igrejas parceiras, para que pudéssemos fazer o trabalho. Eu ouvi o Roberto na aula dessa semana falando sobre o que seria o ideal de um capelão, né, contratado ali, parte da equipe, para mais ou menos 50 leitos, não, 15 leitos, é isso, o ideal. Mas, enfim, 50 leitos, 1.200 leitos, teria uma capelã. Então, é um trabalho que não seria bem sucedido, senão para cada um, que é como eu trabalho, que seja bem sucedido um de cada vez. Mas nós chegamos a ter, antes da pandemia, aproximadamente 30 igrejas parceiras. Isso foi extraordinário. Pensem, por exemplo, o que é uma demanda de escutar uma canção, de poder ter alguém ali ao seu lado, no momento mesmo de fragilidade, falando na sua própria linguagem. Conquanto esse também poderia vir a ser um baita de um problema. Vamos ser claros, os cristãos têm em comum a Bíblia, né, livro sagrado e revelado, mas as nossas interpretações são múltiplas. E quando falamos de saúde e doença, uau, um bate, o outro assopra. Um acolhe e o outro expulsa. Um manda para o inferno, o outro manda para o céu. Um acha que é pecado, o outro acha que é provação. Então, isso fica muito delicado no ambiente da saúde. Nossa medida de responsabilidade foi desenvolver um método de acolhimento que fosse simples, mas que fosse profundo, que fosse uma referência de protocolo para aquilo que, se a Érica fosse cuidar, ou se qualquer outra pessoa que está nessa sala fosse cuidar, sendo ela uma pessoa que vem de uma formação na teologia ou na veterinária. É muito bonito ver que nós vamos ter nesse grupo de pessoas que desenvolvem um vínculo voluntário com a capelania, essa diversidade. A gente tem o dentista, que faz parte do grupo, mas a gente também tem aquele que é um analfabeto digital, ou até mesmo aqueles que aprenderam a ler na própria Bíblia. Como é que nós faríamos isso? Então, a partir dessa relação com as igrejas, obrigada, prof., nós desenvolvemos 2 esferas de comprometimento. A primeira é a esfera do acolhimento, a esfera que vai chegar no paciente,
que nós chamamos de acolhimento espiritual. Para ele, tem método, tem formação, tem crachá, tem jaleco, tem rotina, tem gestão, tem finanças, tem uma complexidade. Eles fazem parte da nossa equipe. Mas há aqueles que abraçam esse trabalho de acolhimento. Nós chamamos de gente presente, que é uma ação que começou no Natal, mas que ela se dá o ano inteiro hoje, com 3 ênfases: canção, oração e doação. Aqui estão as igrejas que nos dão suporte. Imagina uma capelania que levanta, por exemplo, em 2019, estou falando antes da pandemia, cerca de 270 mil reais em doações de fraldas, de enxovais, de recursos para pacientes. Uau! Não é uma capelania que tira, ela dá. E isso tem a ver com o coração daquelas igrejas cristãs, daquelas igrejas e instituições que nos dão suporte. Vou mostrar só esse, porque já está acabando mesmo o meu tempo. Espera aí. Nós chamamos essa experiência de gente presente. Sabe o que eu consegui fazer? Eu mandei embora aqui o meu PowerPoint. Deixa eu só achar. Eu vou fazer isso aqui, então. Onde será que você está? PPT. Instituto. Vocês estão gostando, gente? Não vou achar. Eu queria mostrar só mais um. Minimiza a sua tela para você tentar ver onde é que está o seu PowerPoint. Daí, se você minimizar, aí você vai ver onde está seu PowerPoint, aí você pode clicar ali no Share Screen. É uma sugestão, pode não dar certo também, né? Sim, mas acho que não deu. Talvez tenha fechado. Uhum. Deixa eu colocar aqui Instituto. Opa. Eu acho que era melhor abrir para essas perguntas enquanto eu procuro aqui. Eu queria deixar claro, então, só para fechar, e aí eu procurei esse vídeo, pelo menos para vocês. Gerir uma capelania no Brasil, há de que se considerar que nós, sim, queremos ser e ter essa experiência profissional. Hoje, no Hospital do Rossio, nós já vivemos essa experiência de uma equipe que é remunerada, mas ela é uma equipe que mobiliza também os voluntários. Na Covid, nós tivemos, então, conforme a professora até leu, essa experiência de sermos reconhecidos como um serviço prioritário na saúde. Por quê? Porque pudemos atuar lado a lado com os médicos e enfermeiros e psicologia, etc. Quem lá estava no hospital, para podermos, de fato, ser reconhecido como equipe multidisciplinar. Nós fazemos esse movimento hoje com um gap de formação, porque não temos formações reconhecidas no país. Conquanto nós também trabalhamos, né, numa equipe híbrida de voluntários que atuam no hospital, do cuidado mais elementar, leito a leito, aos outros públicos que eu já citei, e de modo presencial, mas também de modo remoto, que foi uma experiência que a gente começou a desenvolver na própria pandemia. Por exemplo, a professora Mary, ela participou de um atendimento durante a pandemia, quando ninguém podia entrar no hospital, gravando um áudio para um aluno dela, paciente. E o relato do aluno é de que quando ele escutou a professora dele falando, ele ressuscitou. Gente, isso é incrível, a gente poder aproximar, né, família, e aproximar, enfim, líderes religiosos, e a gente tem feito também esta experiência, entendendo que a capelania ela não precisa caminhar sozinha.
Há necessidade de especialistas, sem dúvida nenhuma, mas eles também não resolvem de modo pleno. Então, o que é para nós uma experiência frágil, trabalhar com voluntariado é também a nossa maior potencialidade. Eu ia mostrar aqui, se eu conseguir, um reconhecimento da sociedade. Agora, no dia 25 de maio, nós fomos convidados pela Assembleia, Câmara Municipal de Curitiba, a gente está falando de Curitiba, para reconhecer o trabalho da capelania, a partir da rede de capelães e capelanias na saúde, durante a pandemia. Então, sim, a academia tem feito um excelente trabalho, as igrejas têm feito um trabalho, o poder público também tem feito um trabalho, e cabe a nós perceber esse vento, perceber esse sopro, e podemos estar juntos. Ainda quero deixar um destaque para a questão da intolerância religiosa. Se há algum tipo de privilégio para algumas religiões em detrimento de outras, na nossa experiência, isso não acontece pela diversidade de religiões, mas acontece por questões sanitárias. Então, não é possível levar um animal para fazer um ritual dentro da UTI, não por questões religiosas, mas por questões sanitárias. E eu tenho tido esse diálogo também, esse interreligioso, né? Querendo favorecer que pessoas sejam assistidas, conquanto a gente tem, na prática de outras religiões, restrições de biossegurança. Aliás, eu diria que essas restrições são para todos os tipos de assistências religiosas. Algumas trazem um pouco mais de dificuldade para nós, de modo que não haveria outro caminho de cuidar, senão pelo viés do respeito, pelo viés das singularidades, pelo viés do diálogo, sem dúvida nenhuma, e pela experiência da paz, porque em paz nós podemos ressignificar a nossa experiência de cuidar. Nós precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. Érica, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu penso assim que vocês dois trouxeram contribuições belíssimas e muito consistentes daquilo que a gente se propôs a discutir hoje, que foi sobre o cuidado espiritual e capelania hospitalar no Brasil, falando sobre novas demandas e potencialidades. O Miguel trouxe acerca da provisão de cuidado espiritual profissional e especificamente em cuidados paliativos, e trouxe essa perspectiva de um modo muito consistente. Você me ajudar aqui? E você, Érica, trouxe sobre as experiências de cuidado espiritual religioso na capelania, também de modo muito consistente, que ambos nos inspiraram e mostraram um pouco assim do que no Brasil ainda falta, do que a gente ainda pode fazer e do que já está sendo feito de algum modo, né? Então, nós agradecemos muito por essas falas de vocês. E nós já estamos com o tempo adiantado, faltam 5 minutos para a gente encerrar, mas nós gostaríamos de dar oportunidade para alguém que queira fazer uma pergunta, para ainda ter essa participação das pessoas que estão aqui. Uma pessoa que você mencionou, Érica, está presente também aqui, se ela quiser pronunciar pode fazê-lo, mas se não, não precisa, pode ficar aí sem dizer nada também. Mas então vamos dar a oportunidade agora para alguém, se alguém quiser comentar, fazer uma pergunta, por favor, pode levantar a mão ou abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente, sendo bem objetivo, por favor. A Val também pode me ajudar ali com
com essas questões, se alguém tiver. Alguém levantou a mão. Quem foi que eu não consegui ver? A Anelise levantou a mão. Por favor, Annelise. Oi, uma pergunta que eu gostaria de fazer, não sei qual dos dois poderia, Annelise, bom dia, poderia estar respondendo, mas é de fato um questionamento que eu me fiz ouvindo a palestra e entendendo o quão é importante a presença do capelão nos hospitais. Por qual motivo, na opinião de vocês, no Brasil ainda há tão poucos hospitais com capelães, muito menos com uma demanda de capelães que dê conta de atender toda a demanda do hospital? Por qual motivo? Por que no Brasil ainda acontece essa restrição tão grande e essa resistência dos hospitais? Obrigada. Vai lá, Roberto. Oi, Annelise. Obrigado pela pergunta. Eu acho que tem uma série de fatores, sabe? Eu sempre digo que a questão que aqui nos Estados Unidos eles chamam de budget, né? Que é o orçamento. O orçamento é uma questão econômica que sempre pega, né? O capelão está sempre tentando provar que ele traz algum benefício econômico para o hospital, né? Dentro dos artigos escritos por capelães sempre tem essa perspectiva, né? A gente tem que apresentar para o CEO do hospital que a gente traz tem um impacto econômico. Claro que é difícil mensurar isso, não é um impacto direto, né? Mas é um impacto muito, muito forte, né? Que a pesquisa já demonstra isso, né? Tem a ver com os índices de satisfação dos pacientes, como eu falei, né? Tem a ver com diminuição de gastos no final de vida com tratamentos agressivos, enfim, questões como essas, né? Então, tem a questão econômica. Eu acho que tem a questão, né, que agora está se tornando cada vez mais evidente, que é a importância, né, dessa assistência, né, que eu acho que à medida em que as publicações vão surgindo, e existe um corpo cada vez maior de publicação, de pesquisa surgindo, né, o mundo da saúde vai prestando atenção nisso, né? Eu acho que alguém escreveu aí no chat, eu concordo com isso, né? A demanda, o mercado, o mundo da saúde está cada vez mais aberto para a presença de capelães, de assistentes espirituais. Agora, falta, no outro lado, a formação desse pessoal, né? Que é uma coisa que eu acho que está também acontecendo de maneira incipiente. Essa perspectiva mais confessional, do voluntariado, eu acho que se não fosse por isso, né, assistência espiritual no Brasil talvez nem existisse, né, porque é o que a gente tem, ela tem uma força grande, né? Agora, o mundo da saúde está buscando uma perspectiva diferente hoje em dia. O mundo da saúde está buscando uma perspectiva mais condizente com essas pesquisas que estão surgindo, com essa visão mais profissional, ecumênica, interfé, né, que não é proselitista. Alguém perguntou o que é confessional e o que não é confessional. Confessional é quando eu venho da minha tradição e vou atender alguém que é da minha tradição. Eu fico circunscrito a esse universo da minha própria confessionalidade. A profissionalidade, o capelão profissional, interfé, né, e alguém com essa perspectiva que a Érica traz também, a gente consegue trabalhar com aquilo que o paciente traz, o que é importante para o paciente, né? Eu consigo, de uma certa forma, suspender o meu julgamento, né? Eu consigo me esvaziar das minhas crenças e atender o paciente compreendendo aquilo que é importante para ele, usando o que é importante para ele em benefício dele mesmo, entendeu? Essa perspectiva, eu acho que ela está surgindo aí no Brasil, aqui ela já é mais consolidada, mas eu acho que talvez essa seja uma das questões. O mundo da saúde pede uma capelania diferente hoje, né? E está faltando ainda, a gente está, né, esse processo de formação está acontecendo, mas ainda falta gente, né? E da mesma forma, bom, vamos pensar que a gente monta um curso de capelania profissional aí no Brasil, como tem aqui nos Estados Unidos, né? É um curso custoso, longo. A pessoa que se compromete a fazer um curso desse, ela deve pensar, bom, eu vou investir tanto tempo e dinheiro e depois qual é o mercado que eu tenho para trabalhar, né? O mundo da saúde, por mais que ele esteja se abrindo,
ele precisa também reconhecer que um profissional bem formado custa dinheiro. Você tem que remunerar bem um profissional, como você remunera um psicólogo, como você remunera um assistente social, né? Como você remunera outros profissionais. Tudo bem, eu dou importância, mas eu dou mesmo a importância, né? Eu estou disposto a valorizar esse profissional com aquilo que ele precisa ser valorizado para desempenhar bem o seu trabalho. Então, eu acho que são questões que são as duas pontas, a formação e o mundo da saúde. Isso daqui precisa casar para que a coisa aconteça. Obrigada, Roberto. Muito bem colocado a sua resposta aí, e fiquei contente de você já ter respondido ali também a outras perguntas do chat. Nós ainda queremos ouvir a pergunta, apesar de já estarmos passando do horário, mas gostaríamos de ouvir a pergunta da Simone. Então, por favor, Simone, pode trazer a sua pergunta, e lembrando aqui, antes de você falar dessa pergunta, vou só dizer um pouco mais sobre o que as pessoas disseram ali no chat. Eles agradeceram a você, Roberto, e também a Érica, gostaram muito da fala de vocês, agradeceram. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Um reconhecimento que dá demanda e mercado, e falta formação, e pessoas também dando testemunho do estágio lá no hospital, Érica, e da forma como você tem colocado no seu trabalho. Então, há várias expressões de gratidão aqui para vocês, com os quadros e as quadras que nós fazemos nesse coro. Inclusive, aqui sobre o texto que você deu, aluno e outros colegas também apresentaram esse processo e ficaram emocionados, né? Então, vamos ouvir a pergunta da Simone, e ela logo a gente faz uma foto também, e daí nós caminhamos para o encerramento. Pode falar. Bom dia a todos, graça e paz. Uma pergunta que eu acho que é interessante, não sei se os outros têm esse interesse, mas como eu estou entrando nesse mundo da capelania hospitalar, eu gostaria de saber assim, que capacitações seriam interessantes, né, para agregar, para ser, assim, eu digo assim, para ampliar essa situação, né, de você ser melhor naquilo que você faz dentro da capelania hospitalar, desse cuidado, e que literaturas vocês podem indicar para a gente, que livros ou que tipo de leituras, né, seriam importantes para ser agregado, para que a gente possa dar esse nosso melhor, para poder realmente, como a Érica diz, né, a nossa forma de amar é cuidar. Então, como você vai cuidar melhor, amando de uma forma melhor, para poder satisfazer e suprir a necessidade desse que está tão carente naquele momento de fragilidade, né, de vulnerabilidade. Então, se pudesse ser feito sugestões e mandado para nós de livros, literaturas ou capacitações que possam agregar isso, seria muito importante. E quero agradecer em nome de todos, né, porque foi muito bom esse momento. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Simone. E a gente vai manter contato, sim, vamos disponibilizar informações sobre os cursos de formação, literatura também. A gente vai colocar isso na página do Instituto também, né? Uma das pessoas mencionadas, o Laércio, ele se manifestou ali no chat. Então, ele disse assim que foi pego de surpresa, não estava bem composto para isso, mas que ele confirma assim, o que foi dito aqui a respeito da experiência dele. E gostaria também de dizer o que o reverendo Guinter disse sobre a experiência dele em Cascavel, que a equipe está formada por 35 denominações. A ênfase é trabalhar por essa perspectiva da espiritualidade e não da religiosidade. A religiosidade está incluída na espiritualidade, é bom sempre lembrar disso, e eu creio que foi isso mesmo que você quis dizer, reverendo Guinter, e no sentido assim que essas questões estão envolvidas tanto da questão religiosa confessional, quanto aquela pessoa que não tem necessariamente uma religiosidade confessional, né? E aí você diz que algumas vezes atendem islâmicos, muito bacana isso. O Cláudio, a gente tinha dito que já ia encerrar,
Mas se é muito importante assim, você... Apenas agradecer. Apenas agradecer. Realmente muito bom, muito edificante. Então tá ótimo, obrigada mesmo. Gente, olha, foi uma alegria estar com vocês aqui. Muito obrigada novamente, Roberto Miguel e a Érica Checan. E eu espero que vocês tenham apreciado mesmo essa discussão e que ela seja o começo para alguns que estão apenas começando, que seja de fato o começo mesmo de uma caminhada aí que está por vir ainda adiante, e que vocês se aprofundem e que a gente possa engrossar o número dessas pessoas interessadas no cuidado espiritual no campo da saúde. Então, muito obrigada de novo a todos e todas que estiveram aqui presentes e de um modo muito especial a Érica e ao Roberto. Um grande abraço e um bom final de semana para todos e para todas. Mas espera aí, antes, se alguém puder abrir a câmera, vamos fazer uma foto bonita? Por favor, quem puder, quem desejar abrir a câmera. Isso, que legal, fazer um registro bem bacana. Uhum. Vou aguardar um minutinho, Rosaninha, ótimo. eu vou deixar uma música para vocês, então, tá bom? Então, vamos lá. Sorrisão. Mais uma. Feito, obrigada, pessoal. Parabéns por hoje. Obrigado pela assistência e pela ajuda, Valéria. Obrigada a todos também. Olha que legal isso.